Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar no coração de todos vocês. Queridos irmãos, neste momento, mais uma vez, eu estou aqui já no templo da Igreja Pentecostal, uma nova aliança com Cristo aqui na Vila Aparecida. Queridos irmãos, mais uma vez, eu me sinto muito feliz, muito alegre por poder mais uma vez falar com você, meus queridos irmãos que estão aí do outro lado da linha, que nós temos visto aqui que a obra de Deus, ela é maravilhosa. A igreja que Deus constitui na terra somos nós, cada um de nós somos uma igreja. E Deus tem um cuidado todo especial por nós. Ele, no entanto, deu o seu único filho para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação por intermédio do seu unigênito Filho. E esta oportunidade está presente no dia de hoje, para mim, para você, para toda a sua família, para nós podermos estar se preparando para esse grande dia, o dia da redenção final. Irmãos queridos, irmãos amados, quanto aos templos do Senhor na terra, sabemos que Deus constituiu templos, Deus deu sabedoria para os homens construir os templos de adoração ao nome do Senhor e consagrá-lo como casa de oração, para que o povo pudesse ali se fazer presente e naquele lugar ali fosse prestado um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Embora que ultimamente está causando uma apostasia na fé tão grande na vida de muitos irmãos, devido a muitas pessoas, tem se esfriado na fé, acaba não indo mais para a igreja, mas, pela palavra de Deus, nós temos que estar na casa do Senhor todas as noites. Todos os dias, todas as noites, a hora que nós tiver possibilidade de estar na presença de Deus, no templo de Deus, nós precisamos estar ali. Irmãos, Deus a preparou, ou seja, Deus, Ele nomeou um povo como um povo especial, zeloso e de boa obra, para cuidar do seu, da sua obra aqui na terra. Embora que muitas pessoas às vezes fica equivocado às vezes e não tem feito caso muito disso, mas nós temos que se esforçar, nós temos que lutar pela obra de Deus. Assim como um recém-nascido depende dos cuidados da sua mãe desde os primeiros dias, desde quando está no seu ventre, principalmente depois que vem ao mundo, até que ele possa exercer o seu próprio domínio sobre si, que mesmo assim ainda está sobre os olhares do seu pai, da sua mãe. Nós sabemos que assim é a obra de Deus. Nós temos que ter um compromisso com as coisas de Deus também, para que Deus venha abençoar a nossa vida. Sabemos que a casa de Deus é um lugar de adoração a Deus.
É um lugar onde podemos se prostrar diante da face de Deus. Podemos, ali invocar o nome do Senhor. E é na casa de Deus. Porque, todavia, se nós procurar fazer isso em outro lugar, seria quase que impossível. Muito pouco consegue, às vezes, um quartinho ali ou uma despensa para você fazer o seu clamor a Deus, a sua preparação. Mas, geralmente, o único espaço de tempo que nós podemos dizer que Deus tenha preparado para os servos dele, para os irmãos, para as irmãs, para os povos, adorarem a Deus é na igreja. Por isso que nós estamos aqui, insistindo, incentivando, ajudando você a tomar força para você vir para a casa de Deus. Porque se nós ficamos 2, 3 dias sem vir para a casa de Deus, a frieza espiritual já começa a tomar conta das nossas vidas. Então não faça isso, irmãos. Se esforcem. Você que, gosta, adora a Deus, gosta de adorar. Você que gosta de viver na presença de Deus. Que, você tem os seus afazeres, mas já é resumido, se você tem mais tempo, venha para a igreja. Não deixa o tempo passar, não. Nós sabemos que, devido à luta do nosso trabalho material, tem dia que se torna cansativo, mas nós não podemos olhar para esse lado. Nós temos que se esforçar. Mesmo assim, nós temos que sair do nosso trabalho lá correndo e tomar um banho, se aprontar e vir para a casa de Deus. Porque nós sabemos que aqui é o lugar de nós servir ao Senhor. Muitas das vezes lá no nosso lar, na nossa casa, devido ao movimento da nossa família, nossos filhos, às vezes fica um pouco impossível da gente até mesmo de orar às vezes. Não estou extrapolando nessa palavra, mas eu sei disso, porque o único lugar da gente se referenciar inteiramente a Deus é na igreja, onde nós podemos se desligar assim materialmente das coisas materiais na terra, é na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, nós temos ali aproximadamente 2 horas, 2 horas e pouquinho para nós poder orar, para nós conversar com Deus, para nós poder louvar aqueles hinos maravilhosos, aqueles louvores lindos que Deus coloca como melodia na boca dos irmãos. Então nós temos esse tempo para fazer isso para Deus. Então nós estamos cuidando da obra de Deus aqui na terra. Deus colocou nas nossas mãos. A palavra de Deus diz que Deus confiou a homens fiéis. E homens fiéis e mulheres fiéis. Quando diz homens, fala os dois, ambas as partes. Ou seja, fala as duas partes, homens e também mulher. Então, Deus confiou a pessoas fiéis que Ele entregou na sua mão para cuidar da sua obra aqui na terra. Entregou na minha mão, na sua mão. Ah, mas tu é pastor. Não, é independente da sua posição. Cada um tem um chamado de Deus para uma coisa na igreja, para uma função na obra. De repente a minha função é incentivar, pastorear, aconselhar, outros é louvar, outros é orar, outros é jejuar e assim sucessivamente. Então nós sabemos que cada um, Deus entregou uma capacidade. Cada um Deus usa de uma maneira diferente.
Por isso que nós estamos aqui, irmãos, todas as noites, em intercessão de oração, porque a primeira coisa na nossa vida tem que ser a oração. Nós podemos fazer tudo para Deus, mas se nós não orar, se nós não buscar o Senhor, nós não vamos chegar a nenhum lugar. O louvor é abençoado na igreja, sim. A mensagem cantada fala tremendamente no profundo do coração das pessoas. Mas tem que ter a oração como uma estrutura na vida do crente. E a palavra que Deus usa, o profeta no altar, ou independente do altar, onde ele estiver, é também estruturada na vida do crente através da oração. É lógico, depois disso vem a santificação, a obediência, o temor à palavra de Deus, né? O respeito pelas coisas de Deus, mas, né, o inicial de todas as coisas é a oração. Através da oração você vai conseguir vencer a batalha. Através da oração não há muralha que fique em pé diante do irmão, da irmã. E ele não selecionou posição de pessoas. Não importa, pode ser um menininho ali pequenininho, que não tem nem cargo na igreja. Mas se ele começar a orar a Deus, se ele começar a buscar o Senhor, Deus tem prazer de usar ele tremendamente. E quando ele abrir a boca, sai fogo da boca dele, e as obras do inimigo caem por terra, e a vitória é garantida na vida das pessoas. Por isso que nós temos que viver em oração. E para nós não desanimar, para nós permanecer firme na casa de Deus, o que nós temos que fazer? Vir para a igreja e orar ao Senhor. Ah, mas não aguento orar muito, mas temos que vir e buscar o Senhor, nem que seja um pouco por dia. Nada de que nós fazemos em excesso, nós vamos também ter uma recompensa dobrada. Nós vamos recebendo conforme nós vamos dedicando ao Senhor. As forças também vão se restabelecendo em nós através de nós se esforçar. Nós correr, nós vir para a igreja, buscar o Senhor, nós orar. Às vezes nem tem palavra para orar. Tem dias que as lutas têm sido tão grandes que nem palavras nós temos para orar. Porque a luta é grande. Mas só que quando nós ali paramos e começamos a meditar no poder que Deus tem, a glória que Deus tem, a majestade de Deus, nós vemos que através disso nós já sentimos um refrigério, um alívio, uma alegria, uma força extraordinária, tornando-se todas as coisas possíveis diante de nós. Porque a confiança naquilo que Deus faz tem que ser muito grande. Irmãos queridos, irmãos amados, por isso que o nosso objetivo é estar aqui, na casa de Deus, com as portas da igreja abertas, né? Independente dos dias, dos horários, mas nós temos que estar na casa de Deus para poder receber as pessoas, porque tem pessoas que às vezes estão arrasadas, tem pessoas que mal conseguem sair da onde está e passar, né, na porta da igreja, e aquele dia está precisando de uma vitória, e nós precisamos estar preparados para poder ministrar uma palavra digna de aceitação para aquela pessoa, para que ele receba a vitória de Deus na vida dele. No entanto, hoje eu senti de palestrar essa parte com vocês, porque muitas das vezes nós convidamos, venha para a igreja, né? Se esforça, venha para a igreja, faça isso, faça aquilo, mas muitas das vezes nós não explicamos qual o significado
de estar ali. E principalmente quando se trata de uma campanha. Mas o que quer dizer campanha? Campanha significa propósito. A pessoa fazer um propósito com Deus. Não com a igreja, não com o pastor, com o missionário da igreja, mas fazer um propósito entre ele e Deus. Ah, tem uma campanha na igreja de 7 quarta-feira, vamos fazer uma comparação assim. Aí, quando é anunciado no altar da igreja, ou nos programas, ou nos canais, você se prepara aí, peraí, mas eu vou fazer essa campanha. Só que antes de você iniciar essa campanha, você vai fazer um propósito com Deus. Você vai colocar algo que para você está sendo impossível. Você vai colocar na mão de Deus e dizer, Deus, eu vou fazer essas 7 quarta-feira. Porque eu creio, se o Senhor me der força para mim fazer essa campanha, até encerrar a campanha eu recebo a minha vitória. Às vezes está impossível. Às vezes está, praticamente difícil de você conseguir. Mas de repente você fez aquele propósito ali, Deus se agradou daquele propósito. Isso se trata de campanhas. Por isso que nós estamos aqui fazendo campanha de libertação, campanha de oração contra a macumba, contra a inveja. Por quê? São propósitos que a gente faz para que Deus liberte as pessoas que estão oprimidas dessa maneira e não tem força de fazer. Então, a igreja faz a campanha em favor dessas pessoas, junto com o pastor da igreja, e o milagre de Deus acontece na vida da pessoa e a pessoa é liberta em nome do Senhor Jesus. Então, venha fazer conosco, venha fazer esses propósitos. Ah, mas eu queria que Deus me abençoasse e preparasse condições de me comprar uma casa. Faça um propósito, coloque essa casa na mão de Deus, valor, tudo que você quer comprar. Eu posso dizer para você, em nome do Senhor Jesus, eu posso profetizar agora, que antes de você encerrar a campanha, se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Ah, pastor, mas tem preço? Tem, a fé. Você tem que ter fé. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ter fé. Colocar fé no Senhor e fazer o propósito com fé. Senhor, eu sei que é impossível, mas para o Senhor não tem nada impossível. Ainda mais diz na tua palavra, diz o Senhor, diz assim, que tudo é possível para aquele que crê. Então, se nós crê, não precisa mais ficar desesperado. Faz um propósito com Deus. Não murmura. Terminou o propósito, não recebi. Senhor, mas o que aconteceu? Eu não recebi, eu vou fazer outro. Entra no novo propósito. Porque nós somos errantes cada dia. Às vezes, num simples pensar, que nós pensamos em entristecermos Deus, e às vezes isso já quebra o nosso propósito que fizemos. Então nós temos que ser conscientes e entendido, diz a palavra de Deus, que quando nós enxergamos aonde erramos, se humilhamos a Deus, e no mesmo instante Deus vem com o nosso socorro, com a nossa vitória na hora certa. Irmãos queridos, irmãos amados, eu gosto muito de se dialogar, se palestrar nessa parte, mas como nós estamos aqui no culto, abrimos aqui, nós vamos entrar na oração. E vamos entrar na oração aqui agora, hoje é quarta-feira, e nós queremos orar ao Senhor aqui em favor da sua família, em favor de vocês que estão aí. Porque nós estivemos agora conversando aqui com vocês, mas
nós vamos orar. E não vai ficar só nessas palavras. Mesmo que você não está aqui, ou você que está entrando aí nesse canal, né? Não sei qual o seu intuito, mas de repente você se deparou aí, né, com esse canal e de repente você sentiu de entrar aí, você vai receber a nossa oração, que vamos orar aqui do altar da igreja, neste momento, apresentando você e a sua família em nome de Jesus Cristo. Porém, se você estiver enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade aí e verás que a mão de Deus vai operar o milagre na sua vida, a maravilha, a bênção vai acontecer. Porque quando nós saímos do ventre da mãe, nós viemos saudável, nós não tinha enfermidade no corpo, não tinha problema, e geralmente seria feito um check-up, se tivesse algum problema ser tratado ainda antes de crescê-lo com aquela sequela e tal. Então, perfeitamente as crianças cresceram, ou seja, nós crescemos, e por que hoje há tantas pessoas que estão dessa maneira? Contraem enfermidades terríveis, enfermidades assustadoras, e o médico às vezes até no seu diagnóstico ele acaba dizendo que não tem cura, e às vezes manda a pessoa para casa, para se tratar na casa, do jeito que dá para um controle, mas o Senhor não determinou que não tem cura. No entanto, Ele é autor do corpo humano. Ele é autor do corpo humano. E aonde há um tipo de enfermidade, Ele tem poder para repreender. E como muitos falam, mas o órgão já foi destruído, não tem que fazer mais, tem que trocar. O próprio Deus tem poder de restabelecer qualquer órgão do corpo humano. Ele tem poder de restituir, seja o rim, o pâncreas, ou qualquer órgão interno do ser humano. Porque Deus é autor do corpo humano. Só que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que ser humilde, temente a Deus, se esforçar. Porque Ele quer ver nós adorando a Ele. No entanto, Ele deu essa dádiva para o homem, que é o Evangelho na terra, para nós se humilhar e adorar Ele aqui na terra, enquanto estivermos aqui. Depois que nós partirmos aqui, a Bíblia diz que vamos ficar reservados um período de tempo, até o dia do arrebatamento da igreja, e como está escrito na palavra, vamos viver eternamente com o Senhor, louvando ao Senhor eternamente, exaltando a Ele, adorando a Ele. Por isso que nós temos que começar nossa preparação aqui na terra, né? Esquecer um pouco das coisas da carne, esquecer do materialismo aqui e se apegar bastante a Deus. Sim, precisamos do material, precisamos de tudo, né, na verdade. Mas, né, o principal que nós precisamos é estar se preparando para subir com Cristo. Tem pessoas que, né, é interessante que acabaram achando que não tem mais nem chance, nem oportunidade para subir. Mas, enquanto estivermos aqui, há uma oportunidade ainda. Tem pessoas que desviou da igreja, falam, Deus não está comigo, nem vou voltar mais. Engano. O filho pródigo, depois que estava tudo acabado, que ele achou que ia perecer, ou seja, já estava perecendo,
ele tomou mais do que uma posição de voltar rapidamente para o seu pai, porque sabia que o seu pai ia colher de volta. E o nosso Deus é a mesma coisa. Ele jamais vai deixar alguém perecer, principalmente se você se arrepender, se humilhar e voltar ainda hoje. O seu nome será escrito no livro da vida de novo e o seu galardão é garantido para a glória de Deus. Irmãos, Deus abençoe. Eu não vou ir mais além hoje, devido ao nosso horário aqui. Como eu já vos disse, vou entrar na oração. E eu conto com vocês. Às vezes você está aí tão longe do outro lado e não está aqui perto, mas você está vendo aí e você sabe que uma hora vai haver uma oportunidade de se estar aqui conosco. Pode vir em nome de Jesus Cristo, vamos receber vocês de braços abertos, alegre, feliz, contente, porque a casa de Deus é a nossa casa, para nós poder servir ao Senhor até que Ele venha. Amém? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, pelos shorts e também os demais canais aí que a gente transmite as nossas palestras, nossos convites, a nossa chamada e assim sucessivamente. E lá no TikTok nós apresentamos canais de trabalho, material meu, que eu trabalho na área de construção civil, também eu apresento lá. Ok, irmãos? Deus abençoe. Continue orando em nosso favor. Eu sou o pastor da Igreja Pentecostal, Uma Nova Aliança com Cristo, pastor José Osni. Deus abençoe. Desejo uma noite abençoada para todos vocês nessa quarta-feira. Uma semana linda, uma semana abençoada. E que a paz do Senhor Jesus esteja nos corações de vocês. E se de repente vocês sentindo o seu coração, venha se encontrar conosco aqui na Igreja Pentecostal, Uma Nova Aliança com Cristo. Amém? Deus abençoe.